revelado o propósito de Deus. Palestra realizada em 25 de junho de 1971. Neville Goddard. Quando o propósito é revelado, tudo se encaixa. A revelação do propósito dá significado a tudo, e há um propósito nesta maravilhosa e vasta criação de Deus. Paulo disse: Ele nos deu a conhecer o mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1, versículo 9 e 10. Existe um plano por trás de tudo isso. Agora vamos nos voltar para o versículo mais disputado em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que o próprio Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo 11. A versão padrão revisada traduz isto como eternidade. O significado da palavra traduzida eternidade determinará qual significado você daria a esse verso. A palavra é olam. A versão King James traduz como mundo. Ele colocou o mundo na mente do homem. Mas a palavra é olam. Isso realmente significa no sentido história, mas a história para quem escreveu. O mestre consiste de todas as gerações do homem, incluindo suas experiências, e todas fundidas em um todo grandioso, e esse tempo concentrado no qual todas as coisas são fundidas. Elas chamam de eternidade. É a partir disso que todas as coisas surgem. Agora isso está em sua mente. Todas as gerações que já andaram na face desta terra, todas as experiências, todas as que estão andando hoje, tudo que sempre andará, Deus colocou em sua mente. Você não está limitado a esta pequena parte do tempo, 10 anos. Ele tomou a eternidade. Portanto, ele deu a você mesmo. Mas ele escondeu o presente desde o começo dos tempos até o fim. O presente é o próprio Deus. Acredite, e toda a incrível história do Evangelho se tornará para você possível. E o dia virá. Você experimentará o presente e saberá como isso é verdade. O propósito de Deus é se entregar a você individualmente, como se não houvesse outros no mundo. Só você, pois o presente é tão completo, não é você e Deus, é você como Deus. Deus se tornou como você é, para que você seja como Ele é. Parafrase da declaração de Blake em Jerusalém. Então, no final, você não verá o outro como Deus, é você como Deus. Esta é a história. Agora, no 4º capítulo de Eclesiastes, no final do 4º capítulo, ele disse: Eu vi todos os vivos que se movem sob o sol, assim como aquele segundo jovem que estava em seu lugar. Não havia fim para todo o povo, ele estava acima de todos eles. No entanto, aqueles que virão depois não terão alegria nele. Não é isso também a vaidade e a luta do vento? Eclesiastes 4, versículo 15 e 16. Este segundo, falado nas Escrituras, é o Senhor do céu. Começa no início do Gênesis. O segundo foi Abel, o assassinado.
Enquanto nos movemos, o segundo foi Isaque, não Ismael, o primeiro. Nós entramos e era Jacó, não Esaú. Uma estranha inversão de ordem ocorre em todos esses esboços nas Escrituras. Todos eles são um prenúncio de que Deus planejou para nós. Há aquela segunda juventude em nós que tem que ser despertada, e isso é o próprio Deus. Ele está reproduzindo em nós sua própria imagem, e isso é chamado de segundo homem ou Senhor do céu. Compartilharei com você, como fiz noite após noite, minha própria experiência pessoal das Escrituras. A história é a única história verdadeira no mundo. O eterno propósito de Deus está ocorrendo no tempo, mas é um estado eterno, é algo que é contínuo, é permanente. Em contraste com esse estado fragmentado no tempo em que parecemos começar e todas as coisas que começam aqui terminam, mas há algo que não começa, é contínuo. Está no homem, está enterrado no homem, e aquilo que não pode começar nem acabar é Deus em homem. Paulo fez a pergunta: você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, versículo 5. Bem, a resposta para isso, se você é honesto consigo mesmo, se você não teve a experiência, você diria: não, eu não sei. Eu poderia acreditar e vou acreditar, mas eu não sei disso, pois experienciar seria saber disso. Não experimentá-lo e apenas acreditar que seria boato, mas quero realmente experimentá-lo para que eu possa saber. Seu propósito neste mundo não é o que o mundo pensa que é. Portanto, eles disseram que você não se alegra. Aqueles que vierem depois não se alegrarão nele. Eclesiastes 4, versículo 16. Porque eles pensarão que o seu propósito é fazer uma fortuna, obter uma casa maior, ou mais casas, obter um nome entre aqueles que estão partindo neste mundo, para que todos estes aparecem, eles desaparecem. Não importa quanto tempo eles a prolonguem, ou pensam que sim, todos eles desaparecem. E eles querem ter algum nome entre as sombras que estão desaparecendo. Existe um propósito, e o propósito é despertar como Deus, Deus mesmo. O plano é definido nas Escrituras. Ele disse: eu vim ao mundo apenas para cumprir as Escrituras. Esse é o meu propósito. Aquele que iniciou uma boa obra em mim a completará no desvelamento em mim de seu plano, que é Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Ele irá revelar a Cristo Jesus em mim. Bem, quando ele faz, eu sou ele. Eu fui ensinado que ele habita em mim, mas também fui ensinado que ele veio de fora. Quando alguém experimenta a história, ele percebe que ele não é de fora de forma alguma. Ele sempre foi enterrado em mim, aquele Cristo universal, o Cristo cósmico. O todo dele tumulta um pequeno pedaço dele, mas o todo está enterrado na parte aparente. E esse indivíduo, falando de você agora individualmente, um dia terá a experiência registrada nas Escrituras de Jesus Cristo. Ele disse: eu não sou deste mundo, eu sou de cima, você é de baixo. João 8, versículo 23. Ele não está falando com a multidão do lado de fora, está ocorrendo dentro do indivíduo. Eu estou falando agora para essa mente racional e consciente abaixo, esta vestimenta de carne e sangue. Você é de baixo, eu sou de cima. Eu devo nascer de cima. Você, Neville,
o Neville de carne e osso. Você nasceu debaixo do ventre de uma mulher. Eu estou nascendo de cima, daquele lugar onde eles me deitam quando eu morri. Eu morri como Deus, para despertar no homem como homem, e depois para tomar aquele homem em quem eu sou sepultado e elevá-lo ao nível do meu ser como Deus. Ele está enterrado no seu crânio, e isso é o Gogotá. Não há outro local de sepultamento para Jesus Cristo. Você pode ir ao redor do mundo procurando por seu chamado sepulcro sagrado, e você não vai encontrá-lo fora de seu próprio crânio. É onde ele está enterrado, e chegará o dia em que você se despertará. Você despertará em seu próprio crânio e ficará sozinho, e o crânio será selado, completamente selado. Mas agora, tendo despertado em seu crânio, você tem uma sabedoria inata sobre o que deve fazer. Você tem um desejo consumado, e isso é sair. Você está completamente selado em seu crânio e está em pé sozinho. Mas você sabe que, se você empurrar a base de seu crânio, algo vai sair. E você faz. Você empurra isso de dentro e algo rola fora, como descrito em Escritura, e a pedra foi rolada. Marcos 16, versículo 4. E então você coloca sua cabeça através daquela pequena abertura e você aperta. E você sai como uma criança nascendo centímetro por centímetro. E quando você está quase fora, você puxa o resto do seu corpo para fora de seu crânio. E depois de alguns segundos no chão, você se levanta novamente e olha para aquele corpo do qual você veio. É horrivelmente pálido, jogando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse em recuperação de uma grande operação. Então você ouve o vento que realmente precedeu todo o drama, um vento peculiar e sobrenatural. Agora, vento e espírito são a mesma palavra em grego e hebraico, mas você ouve o vento, é um vento tempestuoso. Você sente isso em sua cabeça e assim parece sentir que está vindo do canto da sala onde você se encontra. Você olha para aquele canto não mais do que alguns segundos, e quando você olha para trás, o corpo do qual você emergiu foi removido, como dito nas Escrituras. Eles tiraram seu corpo, e nós não sabemos onde eles o colocaram. João 20, versículo 2. O corpo se foi removido. Mas em seu lugar agora estão sentadas 3 testemunhas do evento. No meu caso, eles eram meus 3 irmãos mais velhos. Como tradição, não está nas Escrituras, mas a tradição diz que os 3 que vieram testemunhar o nascimento eram irmãos: o rei da Arábia, rei da Pérsia, rei da Índia. E eles eram irmãos. No meu caso, eles não são reis terrenos na minha família. Eles eram simplesmente meus próprios irmãos maravilhosos e amorosos. E lá estavam eles sentados, um na cabeça, um em pé e um no outro. O corpo se foi, mas é onde teria ficado se tivesse ali, a cabeça e os 2 pés. Eles estão igualmente perturbados por causa do vento. Meu irmão Laurence era o mais perturbado, e ele se levantou e começou na mesma direção que eu comecei. Ele não deu mais que um passo quando algo chamou sua atenção. E ele olhou para o chão e ele anunciou aos meus outros 2 irmãos: ora, é o bebê de Neville. Eles, nas vozes mais incrédulas, perguntaram: como Neville pode ter um bebê? Ele não discute o ponto. Ele levanta a criança embrulhada em panos e a coloca sobre a cama. Ele não viu porque eu sou agora espírito. Eu não posso ser visto pelo olho mortal. E eles viram
o sinal que foi predito pelos anjos. Vá e você achará isto como um sinal, uma criança embrulhada em panos. Lucas 2, versículo 12. E esse é o sinal de que o próprio Deus nasceu, porque um Salvador nasce hoje para você. Lucas 2, versículo 11. O único Salvador nas Escrituras é o Senhor Deus Jeová. Eu sou o Senhor Deus, seu Salvador. Dizem-lhe nos capítulos 43 e 45 de Isaías. E ao meu lado não há Salvador. Isaías 43, versículo 11 e Isaías 45, versículo 21. Então, o Salvador está nascendo. Isso é exatamente o que vai acontecer com você individualmente. Levantei a criança e depois olhei em seu rosto e disse: "Como está, minha querida?" Então, ela se abriu no mais glorioso sorriso celestial. Como lhe foi dito, o nome se chama Isaque. Gênesis 21, versículo 3. O que significa simplesmente ele sorri. O sorriso é um sorriso celestial. Enquanto ele está olhando para o meu rosto e sorrindo, a coisa toda se dissolve. Agora, chegamos a essa segunda juventude, e ele vem, no meu caso, 129 dias depois do nascimento de Cima. Uma explosão na minha cabeça. Todo o drama acontece em seu crânio. É onde você foi enterrado e é aí que todo o drama vai se desenrolar. 129 dias depois, minha cabeça começou a uma vibração e quando atingiu o limite, o que eu pensei que era o limite, explodiu. E então, quando tudo se acalmou, estou sentado em uma mesa comum. Antes de mim é uma mesa, sobre ele uma enorme cabeça cortada do corpo, encostado ao lado de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral, meu filho Davi, o famoso da Bíblia, sim, Davi, da fama bíblica. É por isso que digo que o drama é permanente e contínuo. Não é algo que aconteceu de uma vez por todas, há 2000 anos ou 4000 anos atrás, está ocorrendo agora e continuará ocorrendo até que seu propósito seja cumprido. Não pode ser cumprido até que todos experimentem esse drama predeterminado para o despertar de Deus no homem como Deus. Aquele homem em quem ele desperta é Deus. Então, aqui está Davi, encostado ao lado de uma porta aberta e olhando para mim. Eu nunca vi tanta beleza na minha vida. Davi tem uma beleza sobrenatural. Você não pode descrever a beleza daquele rapaz de uns 12 ou 13 anos. E enquanto eu bebo e me regozijo com sua beleza, a coisa toda se dissolve. E sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. Até aquele momento, eu não fazia ideia de que houvesse qualquer relação entre um personagem bíblico e aquele falando com você agora. Foi uma completa surpresa para mim que a história contada na Bíblia seja eternamente verdadeira, e é tudo sobre nós. Que Davi é seu filho, mas você não sabe disso. Ele colocou em sua mente no começo, mas para que você não possa descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. Esse é o verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Isso é o que ele colocou em sua mente. Isso é que é a segunda juventude que está sobre todos eles. Como foi dito a você, ele é o príncipe para sempre. Ezequiel 37, versículo 21. Se ele é príncipe, seu pai é rei. E o Senhor será o rei naquele dia, e seu nome será um, e tudo será um. Ele é rei. O rei tem um filho, o filho é um príncipe, e Davi é o príncipe para sempre. Então, aqui está o desdobramento do drama de Deus em você. E Deus é o rei, mas ele é pai. Bem,
Se ele é pai, deve haver um filho, e o filho é Davi. Agora, lemos na história de Davi. Contarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 1. E agora o Senhor fala: Eu encontrei o Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, versículo 20 e 21. Você encontrará Davi, e somente quando você o encontrar, você realmente saberá que você é Deus. Você não será eternamente persuadido por alguém que não seja você mesmo. Você só pode saber realmente encontrando Davi. E Davi irá revelar para você quem você é. Esse foi o plano de Deus no começo. Esse é o propósito dele. Então, ele estabeleceu isso em Cristo. Bem, a palavra Cristo é a palavra hebraica Messias. Esse maravilhoso poema de Browning, quando ele tentou de maneira maravilhosa, através do uso de palavras, revelar a vinda do Messias, ele chamou o poema de Saul. Se você não está familiarizado com a história, Saul era insano, rei Saul, e Davi toca a lira, toca a harpa e acalma quando ele está demente. Agora, a história, como Browning diz, é isso. Davi está diante de Saul, e ele disse a Saul: Ó Saul, um rosto como meu rosto te receberá. Um homem que gosta de mim amarás, e seremos amados para sempre. Uma mão como esta mão abrirá os portões da nova vida para ti. Então, diante dele, ele disse: Veja a posição de Cristo. Ele está dizendo a você quem ele é. Ele é o ungido. Cristo significa ungido. Levante e unge ele. Este é ele. 1 Samuel 16, versículo 12. Disse o Senhor ao seu profeta Samuel: Este é ele. Com quem eles estão falando? Para Samuel, de quem? Ele falou de Davi. Então Samuel tomou a pomada, isto é, o óleo precioso, e ungiu Davi na presença de seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16, versículo 13. Agora a você é dito: aqueles que vierem depois não encontrarão alegria nele. Eclesiastes 4, versículo 16. Eles estão tão ansiosos para ganhar dinheiro, tão ansiosos para obter um nome entre as sombras, tão ansiosos para construir monumentos para si mesmos, que não têm tempo para a história. Eles são todos sobre o mundo das sombras. Agora, o que ele quer dizer? Ele estava acima de todos eles. Bem, se você puder, posso te contar? Todas essas vestes, indicando o corpo físico, são sombras. Eles são parte da estrutura eterna do universo. Você está vestindo essas roupas e elas são apenas por uma parte temporária de seu tempo. Eles se tornaram parte de você quando você os penetrou e anexou os cérebros deles. E assim, por pouco tempo, eles são uma parte temporária da alma, mas apenas por uma parte temporária de sua jornada. Não é você. Essas roupas você a queima, coloca-as no forno e reduza a cinzas. Mas isso não é você. Jogue-o na fornalha e aquele quarto sai, o quarto sendo o seu ser eterno como você. A você é dito no livro de Daniel: jogue-os na fornalha, reduza a cinzas. Mas aqui está o imortal, você que não pode morrer. Mas enquanto você está aqui e você faz parte daquele pequeno mundo em que vive, você pensa que é você, e você morrerá para protegê-lo e fazer qualquer coisa para salvá-lo.
enquanto faz o seu negócio, tentando fazer mais e mais deste mundo das sombras. Ele disse: aqueles que virão depois não se alegrarão nele. Isso não é um esforço para o vento? É como se esforçar atrás do vento para construir mais e mais das mesmas sombras. Então aqui estou compartilhando com você o que eu pessoalmente experimentei. Todos os esboços do Antigo Testamento, que são colocados na forma de uma história contada como se fosse verdade, pois é isso que é dito como se fosse verdade, e você foi ensinado a acreditar que era fisicamente verdade, e não é fisicamente verdade. Acontece no homem, é mais verdadeiro do que qualquer história física poderia ser, pois isso é eternamente verdadeiro. Agora, o terceiro. Você se encontra, e isso é maravilhoso. O dia virá. Você será dividido em dois de cima para baixo, e você verá na base de sua espinha luz dourada, líquida, pulsante e viva. Embora seja luz líquida e pulsante, você sabe que é o seu eu, e você se funde com isso, e então, como uma serpente ardente, você sobe em seu crânio, e quando você entra, é como um trovão. Você reverbera, toda a sua cabeça começa uma reverberação grandiosa e maravilhosa. Você acha que vai se dividir, mas não. Ela desaparece e você entra no céu. É assim que você toma o céu e o toma violentamente, como lhe foi dito nas Escrituras. Veja Mateus 11, versículo 12 e 13. E Lucas 16, versículo 16. E então veio o clímax. E o clímax é quando o Espírito desce sobre você em forma corpórea, como uma pomba, e te afoga com afeição, beijando-o por todo o seu rosto, sua cabeça, seu pescoço. Ele permanece em você quando a visão começa a desaparecer. Então o drama foi levado ao seu clímax. Você diz então o melhor de sua habilidade, seja na palavra falada como eu sou, ou você pode escrevê-la se puder escrever. Mas você diz para quem quiser ouvir. Não é muito encorajador se você ler o final de Atos, porque ele disse, de manhã à noite, alguns acreditaram nele, e alguns não acreditaram nele. Atos 28, versículo 23 e 24. Bem, a mesma coisa é verdade aqui, porque o homem foi ensinado a acreditar que é uma história física, uma história secular. Quando eu lhes digo o verdadeiro significado disso, eles voltam os seus ouvidos, isto é, eles colocam as mãos sobre os ouvidos, pois não conseguem acreditar que o que lhes foi dito não é verdade secular. Mas eu lhes digo, isso não é historicamente verdade. Se por história eu quero dizer coisas que aconteceram aqui na Terra, é eternamente verdade no mundo espiritual. E é isso que vai acontecer com você. E quando isso acontece com você, você vai deixar este mundo. E da próxima vez que você fechar os olhos e os homens chamá-lo de morto, você será um daqueles que olhará para baixo da eternidade neste mundo e verá tudo isso acontecendo, e tudo estará abaixo de você. Isso é o que ele quis dizer. Eu vi todos aqueles que andam debaixo do sol, e ele estava acima de todos eles. Todas essas coisas estão simplesmente sob seu controle. Tudo aqui está acontecendo por aqueles que o contemplam acima. Então, quando nos é contada a história, ele ficou diante do juiz e o juiz disse: Quem és tu? Ele disse: Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele disse: Você é um rei? Ele disse: Você diz que eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Não tem nada a ver com este mundo. Ele veio apenas para dar testemunho da verdade. E a verdade era a palavra de Deus.
Então ele expressa essa palavra, e a palavra tinha que encontrar expressão nele. Então ele diz ao mundo. Alguns acreditavam e alguns não acreditavam. Não há descrição pessoal de Jesus nas Escrituras. Então esqueça todas as fotos que você viu. Não importa quão bom o artista. Nenhuma descrição pessoal de Jesus na Bíblia, porque você é o Senhor Jesus Cristo. E o dia virá, eles saberão que você é Jesus Cristo, independentemente do seu sexo. E eles conhecerão você, identificando como você é. Você é Maria, você é João, você é Stanley, você é Benny. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Eles o conhecerão como amigo e ainda assim saberão que você é o Senhor. Então, todos serão o Senhor Jesus Cristo. Todos eles formam um só corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, sem perda de identidade. Você é individualizado e você tende para sempre em direção a uma individualização cada vez maior. Você alcança esse clímax de tudo como o que você é individualmente, mas como Senhor. E eles vão ver você e saber que você é o Senhor. Enquanto você está andando nesta terra, posso lhe contar? Não em algum estado pós-morte. Quando isso acontece com você, há pessoas em seu círculo de amigos que verão você e não podem acreditar em seus próprios olhos, mas não podem negar o que viram. Eles saberão que você é o Senhor. Eles vão jantar com você na noite seguinte, tomar uma bebida com você, contar uma piada. Você diz a ele, e ainda assim, eles não conseguem tirar da cabeça deles que eles viram você e você era o Senhor. Eles sabem que você é o Senhor e, no entanto, você é o mesmo amigo que eles sempre conheceram. Mas eles viram você como realmente é, depois de ter nascido de cima. Então, o homem deve nascer de cima, ou não pode entrar no reino dos céus. Todos nascerão do alto, pois aquele que nasce já está no homem sonhando. O sonhador em homem é Jesus Cristo. Você está sonhando com este mundo. Agora sonhe com nobreza. Sonhe sonhos nobres. Tudo pode acontecer. Nos seus sonhos, ousa assumir que você é o homem que você quer ser. Suponha que você é e persista nessa suposição. E essa suposição, de uma maneira que você não conhece conscientemente, endurecerá em fatos. Todas as suposições se persistiram em se tornar o que o mundo chama de realidade. Então, não desista. O sonho mais fantástico pode se tornar realidade se você assumir isso e andar na suposição como se fosse verdade. Noite após noite, durma como se você fosse o homem, a mulher que você seria ou que gostaria de ser. E então, se o amanhã não fizer isso acontecer, não importa. Existem intervalos de tempo entre a suposição e seu cumprimento. É como geração. Então, se você se atreve a assumir isso, dê tempo. E então, uma ponte de incidentes será construída para você sem o seu conhecimento consciente dela. E isso o levará através da ponte para o cumprimento de sua suposição, de uma maneira que você não conhece. Então, ouse assumir um conceito nobre de si mesmo. Viva como se fosse verdade. E posso te contar, isso se tornará verdade. Agora, uma senhora me escreveu esta semana e me perguntou se eu poderia lançar alguma luz sobre isso. Ela disse: eu me encontrei em um dormitório. Lembro-me do dormitório, pois eu estava naquela escola dos 12 aos 18 anos. Mas aqui você é como instrutor e está ensinando a todos nós como resolver quebra-cabeças. Você realmente não fez isso por nós. Você nos permitiu usar nossos próprios talentos.
mas você está instruindo. Você foi o instrutor ensinando-nos como resolver quebra-cabeças, deixando-nos com total liberdade para fazer nossos próprios esforços. Então você sentou ao meu lado e você me perguntou isso, e isso me intrigou porque eu não entendo o que isso significa. Você me perguntou: você sabe o que são 27? Agora ela disse: eu não sei. Eu não posso lançar nenhuma luz sobre isso. Se você puder lançar alguma luz sobre isso, por favor, faça. Bem, existem 22 cartas para o alfabeto hebraico, mas na verdade são 27, pois são 5 finais, 22 originais, mas 5 são repetidos e chamados de finais. Portanto, existem 27 cartas. Eu sugeri a esta senhora que lesse o Salmo 27 esta noite. Tome o 8º verso. É um salmo glorioso. Não é longo, muito curto. Tu me disseste: procurai a minha face. O meu coração diz-te: tua face, Senhor, procuro. Não escondas-te de mim a tua face. Salmo 27, versículo 8 e 9. Esse é todo o drama, o pai e o filho, pois ninguém pode revelar o pai, mas o filho. E este é o filho Davi falando. Ele está falando com seu pai: não esconda o rosto de mim. No entanto, você me disse para procurar seu rosto. Meu coração diz a você: tua face, ó Senhor, eu procuro. Não escondas o teu rosto. Esse é o drama. Agora, essa sua carta, ela disse: recentemente tenho tido esses sonhos onde sei que estou sonhando. Eu estou tentando tanto ver o que estou vendo, mas sei que posso abrir meus olhos e ver de forma diferente. Mas eu estou lutando para abrir os olhos e eles não vão abrir. Eles estão realmente à beira disso, minha querida. Você deve abrir o olho em corrente, porque você vai ver para dentro do mundo do pensamento na eternidade aquilo que está sempre se expandindo no seio de Deus. O que é isso? A imaginação humana. Como alguém escreveu, eles tiveram suas orelhas furadas, não os lóbulos do ouvido, mas o próprio centro do ouvido. Sim, eles devem ser perfurados também, como lhe foi dito no Salmo 40. Os ouvidos me perfuraram. Salmo 40, versículo 6. Vocês fizeram buracos neles para que eu ouça a esfera celestial. Nós só ouvimos os sons aqui, os ruídos, mas há ouvidos para serem perfurados e há olhos a serem abertos. Então, os olhos atuais se abrem para o mundo da eternidade, para o mundo do pensamento, e se expandem para sempre. E esse olho é a imaginação humana, que é um com Deus. O homem é toda a imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e é o próprio Deus. Blake. Portanto, tenha cuidado com o que você imagina. Eu não me importo com o quão trivial isso seja. Isso vai acontecer. Todo o vasto mundo nada mais é do que a imaginação confusa de homens e mulheres. Então, se parece confuso, é porque o homem não está no controle de seus atos imaginários. Ele acha que pode imaginar qualquer coisa com impunidade, mas não consegue. Tudo vem ao mundo para confrontá-lo e mostrar-lhe o que é a sua colheita. Ele plantou em algum lugar ao longo do caminho, e agora vem a colheita dele, e ele não reconhece a própria colheita. Agora está sendo minha última noite. Eu não tenho planos para o futuro. Eu vou lhe dar uma oportunidade completa para fazer perguntas. Primeiro de tudo, vamos entrar no silêncio. Amado irmão,
Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.